Começando mais uma live do Conde. Tudo bem? Claro que não, né? Claro que não, tá tudo bem. Mais uma vez, não está tudo bem. Aliás, todo dia não está tudo bem nesse Brasil, né? Esse Brasil do Bolsonaro é impossível estar tudo bem. É o momento em que realmente o cumprimento estala, né? Tudo bem? Como assim, cara pálida? Como assim tudo bem? Né? Você nem dá aquela resposta atravessada assim, só se for para você. Não, não é o caso. O caso é que estala demais, porque realmente a gente vê o Brasil não é nem em maus lençóis, é em péssimos, horríveis, hediondos lençóis. Brasil em hediondos lençóis. Saudações a todos vocês. Quero saudar meu amigo Lula, querido. Um beijo para você. Você faz uma falta imensa aqui. Sabe disso, pessoa que mais faz falta para esse Brasil. E eu quero dizer que vamos conversar de novo, vamos conversar, vamos trazer alguns, alguma leitura, né? Talvez ainda não feita nesse dia de hoje. Talvez a minha função, eu gosto de entender que o meu papel nessa altura dos acontecimentos, dá alguma leitura ainda não dada, né? Tentar enxergar o que não está sendo dito. Acho que esse é o grande papel que um linguista metido a jornalista como eu pode fazer nesse momento. Tentar ver o que está nas entrelinhas, sempre, sempre. Se não for isso, para dizer o óbvio, eu prefiro não dizer nada, né? Nem escrever artigo, nem nada. A gente tem de escanear o acontecimento, escanear o enunciado, no meu caso, sempre buscando as filigranas da linguagem, os detalhes mais recônditos, escondidos nas entrelinhas do verbo, e das manchetes e do texto, porque o Brasil acaba sendo, em grande medida, não só o Brasil, mas o mundo, não é governado por pessoas, mas é governado pelos textos. A história já diz isso com outras palavras. O mundo é governado por discurso, né? São as ideologias atravessadas. A ideologia não é necessariamente um mal, um vício, um simulacro de qualquer coisa. A ideologia é condição sine qua non para a existência de um mundo simbólico. Isso está em Althusser, foi buscar essa tese em vários elementos históricos da filosofia também, inclusive em Marx, inclusive também em Freud, porque você não tem condições, né? Quando você dá bom dia, esse tudo bem, né? Esse tudo bem, e aí, tudo bem? Isso está dentro da ideologia já. Não existe mundo simbólico fora da ideologia, tá? Agora, o que existe, eu já disse isso em outras lives, mas a gente reitera aqui, porque a live é um work in progress, ela acontece o tempo todo e se repete, e nós reiteramos coisas. Existe a ideologia no sentido popular, no sentido vulgarizado, que é esse que aparece por aí, que o Bolsonaro é ideológico, que a direita é ideológica, ou que a esquerda um dia foi ideológica, coisa que realmente a gente pode até discutir, né? Mas o que a gente tem absoluta certeza, o editorial da Folha de São Paulo de hoje, assim, a elite brasileira, o próprio mercado financeiro já entendeu que o bolsonarismo é sem futuro, é fracasso, fracasso total. E o mercado financeiro não gosta de fracassados. É por isso que o bolsonarismo, o Bolsonaro, estão todos ruindo. Está tudo ruindo. Nós talvez não percebamos tão de perto, porque nós estamos muito sensíveis, estamos mais reativos, nós estamos numa crise de tempo, nós queremos as coisas muito rápido, né? Mas se você tem um pouco de sangue frio, de frieza, você percebe que o bolsonarismo está ruindo.
que o tempo histórico é um pouco diferente do tempo subjetivo, do tempo do sujeito, né? Do tempo do nosso dia a dia, do tempo pragmático. Portanto, então você tem esses dois tipos de ideologia, do conceito de ideologia. Uma ideologia vulgarizada, que é legítima, é filha de Deus, tem direito a ser usada no nosso discurso, no nosso léxico, mas nós temos que fazer a diferença. Porque existe uma ideologia teórica, uma ideologia que é realmente o mundo das ideias, o mundo do sentido, né? E ele se organiza de um jeito muito. Se organiza de um jeito regular, ou de vários jeitos regulares. E nós temos instrumentos para tentar fatorar esse funcionamento do mundo da ideologia. Isso é interessante, isso é importante, isso pode ser estratégico, pode vir a ser estratégico no mundo de reação dentro da cena política brasileira também nesse momento. Tudo bem? Então, saudações, digressão inicial, é a nossa inicial. Estou aqui acompanhando a transmissão pelo YouTube. Coraçõezinhos para o Conde, por favor. Que bacana, todo mundo chegando aqui. Gelson Romão, caras pálidas, meus queridos. A gente se apega, né? A gente se apega a vocês que assistem a live diariamente. Eu estou preparando uma coisa, uma novidade, uma coisa bem legal. Talvez eu consiga estrear amanhã. Então, fiquem atentos aí no canal do Conde, porque talvez amanhã nós tenhamos surpresa. Então, deixem o like para o Conde, inscrevam-se no canal. A gente bateu 13 mil, estou muito feliz. Sempre que tem um número. Tem aqui Delair Coan perguntando: Conde, cadê os gatos? Agora eu montei um outro estúdio aqui e aqui os gatos não entram, porque eu ligo o ar e tal, e também eles fazem muita bagunça porque eles são muito novinhos, começaram a derrubar todas as minhas coisas aqui. Mas os gatinhos estão bem, viu? Estão imensos, enfim. São os esfomeados. Eles não param de comer e miar o dia inteiro. E fica lá, querem comer e tal. Uma hora eu trago eles aqui para a gente fazer as honras da casa para vocês, né? Afinal, sou eu e os dois gatos, o Marshmallow e o Bob Marley. O Bob Marley. Aliás, eu preciso ouvir Bob Marley porque faz bem. Então, inscreva-se no canal. Recados para o Lula, daqui a pouco eu leio aqui. Lula tá vendo a live sempre fico honrado. Eu não posso lembrar muito que ele vê a live, porque senão eu fico nervoso, não consigo nem falar nada aqui, né? Mas a gente fica sabendo e fica feliz também. Então, Lula querido, eu só posso dar um beijo a você sempre. E estou aqui ansioso, esperando para tu vir na minha casa, entendeu? Para a gente fazer uma caipirinha aqui e conversar e tocar violão, tá certo? Porque é isso, cara. A gente gosta de você e a gente quer conversar com você e quer conversar coisas que não são propriamente da cena política pública, né? A gente quer o Lula humano perto da gente. E continua sendo o fiel da balança em toda e qualquer situação política social que você vá levantar sobre o Brasil, né? O Lula continua sendo a referência máxima em todos os sentidos. A Marielle, ela também atingiu um papel assim muito importante na cena brasileira. Ela simboliza muita coisa. Nós teremos a live hoje dedicada a essa questão mais uma vez, porque quando a gente tem uma notícia forte sobre a Marielle, por exemplo, a de hoje, que encontraram os assassinos, falta encontrar o mandante. Com a boca bastante seca hoje. Tomar água, porque é bom tomar água. A gente volta a reviver aquele momento tétrico, né, do país, uma execução política, extrema violência no centro do Rio de Janeiro. E depois de, se foi um ano, né? Basicamente um ano, não sei se o dia exato que completou um ano da execução da Marielle. Depois de um desfile da Mangueira, de várias coisas, depois de muito truncamento em cima dessas investigações, nós temos esses dois nomes aí que apareceram, que são os nomes do Elcio Queiroz e do Rony Lessa.
2 ex-PMs diretamente envolvidos, supostamente a Polícia Federal e o Ministério Público de Janeiro ainda vão seguir os protocolos, mas tudo indica que eles são os executores, né? Executor não executa sem ordem, né? Sem ordem eles não executam. Tudo que... Veja, Brasil parece uma situação assim, quanto mais você cavoca, pior fica. Foi no dia 14, com a Silva Guiar me dizendo aqui, foi no dia 14, portanto, vai completar um ano daqui a 2 dias, tá? Quanto mais você mexe, quanto mais você investiga, quanto mais você cavoca, quanto mais você escarafuncha o Brasil, mais podridão aparece. Mais podridão aparece. Diferente de um momento quando a gente teve democracia, que você investigava o Brasil, que você escarafunchava o Brasil, por exemplo, a Comissão da Verdade, foi uma maneira de investigar o Brasil. Apareceu podridão, apareceu crimes hediondos, mas a Comissão da Verdade ensejava uma revisão histórica da nossa situação, da nossa condição. Era necessária. E o produto dela, o produto é um relatório, né? Um relatório importante para a compreensão do que nós somos. Sabem a Comissão da Verdade, que foi coordenada pelo Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro, desculpa. Paulo César Pinheiro é compositor, né? Excelente. O Paulo César Pinheiro, teve a Maria Rita Kel, teve várias pessoas ali que também lutaram contra a ditadura diretamente, estavam nessa Comissão da Verdade, e essa Comissão da Verdade irritou muitos militares. Maus perdedores também, né? O Brasil vive uma síndrome de maus perdedores, né? O Aécio foi a expressão máxima do mal perdedor, e de uma certa maneira os militares também foram maus perdedores, porque eles perderam a batalha no entorno da luta pela democracia no Brasil. Quer dizer, não lutaram nada pela democracia. Você tem aí um embate de narrativa muito artificial hoje, que absolutamente não tem a menor condição de se estabelecer. Que é o que o Bolsonaro fica dizendo assim, se não fossem os militares, não fossem as Forças Armadas, não teria democracia. Não tem nada disso. Na verdade, se não fossem as Forças Armadas, talvez a nossa democracia estivesse muito mais consolidada hoje do que definitivamente não está. Né? Eu não sou daqueles que acham que a ditadura militar, que o Jango não tinha condições de governar, etc., que não tinha outra opção senão a ditadura militar, né? Tem gente que acredita nisso. Eu não sou desses caras que acreditam. A ditadura militar atrasou a civilização no Brasil em 20 anos, em 20 e poucos anos. Eu não tenho nenhum tipo de elogio para fazer aos governos militares brasileiros. Evidentemente, quando você compara um governo militar que não vendeu a Petrobras, que não exterminou a reforma da Previdência Social, que não exterminou os direitos trabalhistas, se você compara com Temer e com Bolsonaro, a ditadura pode parecer até alguma coisa interessante, mas você está comparando aí com lixo, você não pode comparar com lixo, né? Você tem que trazer coisas comparáveis, né? Para você ter referência, para você ter parâmetro. Se você for comparar a ditadura militar com Michel Temer e Jair Bolsonaro, realmente você pode até chegar à conclusão, né, que não era tão ruim assim, mas isso é só um efeito, tá? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo em tese. Bom, título da nossa live hoje: Brasil. Mostra a tua cara. Não, não é esse, né? Brasil mostra a tua cara, né? Tá na hora de cantar um Cazuza. Tá na hora de cantar um Cazuza aí para repor as energias cognitivas diante da cena política brasileira. Então, Brasil sem mandatário e sem mandante. Porque revelar o executor, os executores do assassinato da Marielle Franco, por um lado, aplaca a nossa necessidade de saber a verdade sobre os fatos, por outro lado, deixa um gosto de frustração, porque executor sem mandante
É como aquela música do Claudinho Bochecha, né? Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Nananana, sou eu assim sem você. Então, executor sem mandante, sou eu assim sem você. Executor sem mandante. É preciso ter um mandante. Então, o Brasil se pergunta, né? Cadê o mandante? E aí, acho que a pergunta que a gente tem de fazer, que é aquela questão que eu falo para vocês, que eu tento trazer alguma coisa que ainda não foi dita e que não está no noticiário até esse momento, e a gente tenta instalar isso no noticiário. O pessoal que está reclamando que está travando aqui no Facebook, podem vir para o YouTube. Eu vi aqui gente aqui no Facebook, eu faço a transmissão simultânea na medida do possível, na medida das minhas limitações técnicas do Conde. Mas estamos nas duas transmissões e o YouTube está muito estável, está muito gostoso. Então vão para o YouTube, compartilhem a live, por favor. Então vamos lá. Qual que é a questão aqui? Deixa eu só abrir a janela direitinho. A pergunta que eu faço, sempre vou fazer essa pergunta, sempre pressupondo alguns movimentos do sujeito que se repetem ao longo da história e que qualquer interrogador, né, qualquer profissional de interrogatório competente, vocacionado, que seja, sabe. Então, você tem essas duas personagens assassinas. Elcio Queiroz, que é filiado ao DEM, tá? Um dos assassinos é filiado ao DEM. Você imagina o escândalo se um assassino de alguma situação aqui no Brasil fosse filiado ao PT. Como ele é filiado ao DEM, não tem problema. Né? Veja, a força da ideologia é muito grande, queridos. Quando a gente consegue se libertar disso, o mundo fica diferente. Fica mais difícil. É como aquela história do Matrix, né? A pílula azul e a pílula vermelha. Né? O brasileiro, em geral, tá tudo com pílula azul, né? Tá todo mundo feliz ali, tá triste, mas assim, mas não quer saber a verdade. E a verdade é difícil, né? A verdade sobre a linguagem realmente dá um filme de ficção mais impressionante que o Matrix, se vocês querem saber. Se é que alguém assistiu Matrix aqui, assistiram, né? É um filme muito bom. Filiado ao DEM, Elcio Queiroz, Rony Lessa. Bom, depois eu vou escanear um pouco aqui qual é o perfil desses dois aí, que isso já foi também fartamente falado hoje no noticiário. Mas o que eu quero colocar nesse momento é que os caras estão sob a custódia do poder público da justiça. Ora, eles têm o direito de ficarem calados. É o direito, né, constitucional do Código Penal lá, que eles têm esse direito. Mas, evidentemente, eles sabem quem mandou matar. Não foi crime passional, né? A gente lembra. Vocês se lembram da investigação da morte do PC Farias? Que, inclusive, as emissoras de TV foram chamar peritos, aí chamaram o Sanguinete, né? Um perito do Nordeste, que eu não me lembro agora qual estado de que ele era originário, mas tinha também, acho que o Ricardo Molina também entrou. No Molina, no PC Farias, acho que não entrou. Era o Palhares, Badam Palhares, né? O Ricardo Molina veio entrar quando teve o escândalo do Rogério Magri no governo Collor. Então, a perícia. Por que eu estou falando da perícia? Mas, assim, evidentemente, eles têm existe um mandante para esse crime. Todo mundo sabe. Não, eu lembrei porque eu estou falando dos peritos, né? Porque eles vão lá, às vezes peritos
peritos assim, comprados, né? Comprados, né? Vai lá, dá uma explicação e para a opinião pública me deixar em paz, né? Em grande medida, o PC Farias foi isso. O Sanguinetti foi o cara que falou que é impossível, né? Eu me lembro do PC Farias, que a situação era daquela namorada do PC Farias, cujo nome me escapa agora. Ela estava na cama de uma posada, não sei. Tinha foto, né? O PC Farias morto do lado, ela morta do outro lado. Uma situação assim de que foi crime passional. Acho que até hoje eles aceitam essa tese. Então, a Elisa Nascimento está perguntando, cadê a arma, né? Tem que saber tudo isso. Tem que saber tudo isso. Veja, eu estou dizendo isso por quê? Porque a tentação de encobrir isso para botar panos quentes é muito grande. Vai ser muito grande, a pressão vai ser muito grande, e o próprio Raul Jungmann, que foi ministro de Segurança Pública do Michel Temer, já tinha dito que a pressão para encobrir o assassinato, a execução da Marielle era grande. Ele que era ministro. Imagine, você tem a Raquel Dodge empurrando o problema com a barriga, falando, não quero esse negócio aqui não. Há uns 6 meses atrás, ela recusou a Procuradoria-Geral encaminhar e participar das investigações. Que entraram com pedido para a Procuradoria participar. Porque você tinha muita pressão, e você tem muita pressão internacional para saber, para averiguar. Porque a execução da Marielle Franco é um evento de proporções internacionais, é global, é gravíssimo. Bom, e aí a questão é o seguinte: eles têm o que dizer, e provavelmente não vão dizer. Não vão dizer. E aí o que acontece? Abre precedente para especulações. E as especulações estão num nível muito forte. Muito forte. Então, o Rony Lessa mora no mesmo condomínio do Bolsonaro, no Rio de Janeiro. A casa dele é uma mansão que vale 4 milhões. Um ex-PM. Quem disse que o PM ganha mal, né? Quem disse que a polícia militar paga mal? Rony Lessa. O outro, Elcio Queiroz, que é filiado ao DEM, tem foto com o Bolsonaro, essa foto que circulou aí fartamente hoje no noticiário, que o Bolsonaro só está da boca para baixo, né? Então veja que é uma situação. O Bolsonaro nunca se lamentou, a família Bolsonaro nunca se lamentou a morte de Marielle, e eles são do Rio de Janeiro. Uma situação extrema, delicadíssima. E para o governo, basicamente, o governo já teve vários finais paz de cal. Esse é mais um para o governo Bolsonaro, que nasceu morto e continua perambulando como zumbi na nossa cena política. Então, veja, nós não temos mandatário no país, nós não temos um presidente da República, cujo nome, né? Cuja alcunha seria mandatário, né? Mandatário da nação, e que tem uma ligação muito forte com o mandante. Quem que manda? Quem que manda aqui? Não tem. A gente está sem mandatário. Nosso presidente, de fato, nesse momento, é o Zé de Abreu. É o que nós temos para o momento, né? O Bolsonaro não é nem fantoche, porque para ser fantoche precisa ter alguma conexão com algum tipo de sistema de realidade. O Bolsonaro nem isso tem. Tá certo? Então, Brasil sem mandatário e sem mandante. A partir desse eixo temático, a gente avança agora na live um pouquinho. Vou tomar mais um pouco de água, viu? Dá licença. Então, vamos raciocinar da seguinte maneira. A gente chega nessa revelação aí dos nomes e dos rostos desses assassinos, e o Brasil inteiro se pergunta quem é o mandante desse crime. Isso vai se alastrar, isso não vai arrefecer tão fácil, né? A pressão vai aumentar cada vez mais, e a Polícia Federal vai ter que se mexer, as investigações vão ter que
produzir algum tipo de resposta para a gente poder, enfim, seguir o curso natural de uma investigação, de uma execução política. Antes de entrar e dizer algumas outras coisas, que acho que eu vou encerrar o assunto da Marielle para partir para outros temas que eu quero trazer hoje para vocês aqui. Então, morar no mesmo condomínio e ser vizinho de outro, no caso do Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro, é algo realmente que não faz parte de algo natural, né? Que pode ser ignorado, por exemplo. Não faz parte. Tem outros esquemas ainda, né? Tem outras coisas, outras ligações, né? Os filhos do Bolsonaro e do assassino namoraram. Um filho e uma filha, né? Namoraram. Tem essa informação, que também está forte. E aí vem muitos memes, muitas perguntas que são formas também de crítica social e crítica política. Eu gosto do meme, eu não sou refratário a esse tipo de humor, que é um humor inteligente. E é um registro muito forte, histórico, do que está acontecendo no Brasil. Se as coisas não forem interrompidas, se o Ricardo Vélez Rodrigues não acabar com o sistema educacional brasileiro, como se deixar, ele acaba, né? Se deixar o Bolsonaro, acaba com a educação brasileira em definitivo. Se eles não acabarem com isso, o Brasil voltar a ser um país minimamente estável e democrático no futuro próximo, os livros de história do futuro, que vão contar o que aconteceu nesse momento do golpe de 2016, do Michel Temer e do PSDB, tanto melhor eles serão se eles usarem as imagens dos memes de rede social para explicar momentos terríveis da política brasileira. Os memes, eles são como cartoons. Inclusive, eles são mais fortes, em grande medida, do que uma charge de um chargista profissional, um cartoon de um cartunista, uma tirinha, um quadrinho. Por que eu acho, como linguista, que eles são mais fortes? Porque eles são da ordem do espontâneo. Eles brotam. Eles brotam na coletividade. Não tem autoria. Você percebe que o meme é como a piada. Não tem autoria. Então, eles são um retrato muito mais fidedigno de uma realidade crítica do que, eventualmente, um trabalho autoral de um cartunista, de um humorista, sem desprezar nenhum e nem outro. Então, mas eu vi algo desse tipo, né? Na verdade, eu criei isso aqui, né? Mas assim, o que é, né? Vamos fazer um memezinho, uma tirinha à moda antiga, né? Daquelas adivinhas. Isso aqui se chama adivinha, né? O que é? Janta com miliciano, dorme com miliciano, mora com miliciano, trabalha com miliciano, atira com miliciano, passeia com miliciano, tira foto com miliciano, mas não é miliciano. O que é? Gente, o que é? Responde para mim. Deixa eu ver o YouTube aqui se alguém vai acertar. O que é? Né? É a família Bolsonaro, né? Então, eles não são milicianos, né? A imprensa não chama o Bolsonaro de miliciano, só os carnavalescos, né? Eu não me engano, o Bolsonaro é miliciano. Quer dizer, precisa desenhar mais alguma coisa para dizer que o Bolsonaro e a família Bolsonaro são, eles representam a plenitude, o esplendor das milícias brasileiras? Brasil, um país das milícias, né? Acho que tinha um filme de pornochanchada nos anos 70 que chamava assim, Brasil, país das delícias. Aí hoje a gente pode fazer da nossa pornopolítica, né? Que inclusive é muito pornográfica, né? Porque o Bolsonaro é pornográfico, né? Brasil, país das milícias. Não é? Eu estava conversando com um grande amigo, um poeta. Ele fez uma série de poemas, o Pedro Marques. Vou entrevistar o Pedro Marques em breve. Aliás, eu quero explicar para as pessoas que acompanham o canal do Conde. Eu fiz uma série de... As entrevistas do Conde, elas vão se dar por ciclos.
porque eu não tenho energia, eu fiquei meio doente esses dias, não deu para fazer entrevista como eu queria fazer todo dia e tudo mais. Então, eu vou fazer por ciclos, assim, né? Amanhã nós teremos algumas, aí vou... né? Depois do carnaval, no carnaval eu fiz algumas. Por enquanto, eu não vou ter uma rotina assim de entrevista, não tenho como fazer isso, até porque os entrevistados existe uma questão de agenda que a gente precisa acertar e tudo mais, mas tem muita gente já esperando para fazer entrevista, eu quero fazer todas, gente muito interessante para a gente conversar. Esse é um desses caras, né? O Pedro Marques, poeta, professor da Federal, da Unifesp, de Guarulhos, acho que é a maior universidade federal do estado de São Paulo, número de alunos, de professores, né? Grande amigo, parceiro de composição. A gente estava conversando e ele fez uma série de poemas escatológicos, desde a época do Michel Temer. Porque essa tradição da sátira, que é uma tradição que remonta, inclusive, a muitos, a milênios, né? De milênios, né? Tradição da sátira política, ela sempre tem a escatologia. Essa brincadeira com, enfim, membros do corpo, todo esse imaginário popular, ele vai para esse regime da denúncia social das deformidades. Então, o Bolsonaro certamente e nós já percebemos isso já faz tempo, deformado, intelectualmente, cognitivamente, ele ostenta deformidades. E é por isso que ele entra nesse discurso no Twitter dele, ele entra nessa ideologia, que também é uma ideologia, né? É uma espécie de ideologia, dessa coisa da escatologia, da denúncia que ele fez do carnaval, essa coisa do kit gay, de uma maneira erótica. É o cara que fica naquele rame-rame, né? Naquela coisa que eu chamo de fase anal do governo, né? Eles não saem desse lugar, ficam patinando, né? Girando em falso em torno desse discurso que seduz muita gente, porque é engraçadinho, exótico, né? Inclusive o próprio noticiário. Eu brinquei hoje que, assim, o Bolsonaro tá certo de postar babaquice no Twitter. Não é? Ele tá certo. Porque quando ele não posta nenhuma merda naquele Twitter dele, a imprensa brasileira trabalha, né? Como trabalhou hoje, noticiando. Você vai falar assim, não, mas isso aí é a justiça que prendeu os caras lá, que gerou a notícia. Tudo bem, mas, em linhas gerais, se o Bolsonaro tivesse publicado alguma besteira hoje, talvez a repercussão do assassinato, dos assassinos executores da Marielle Franco, não tivesse tanta repercussão assim. Vocês entendem? Porque o Bolsonaro ocupa espaço. Quando ele vai para o Twitter e diz lá alguma besteira, ele ocupa o espaço que está... Eu vou tomar um cafezinho, dá licença. Eu vou tomar um café aqui, porque a minha boca está uma situação... Uma boca seca. Será que é algum sinal da democracia que nós estamos tendo? Ó, café do Conde, ó, em copo americano. Tá vendo? Copo americano. Esse copo aqui... Esse copo, se você chegar para o Bolsonaro com esse copo aqui, ele bate continência, porque é um copo americano, tá? Entendeu? Não é uma piada, é péssima, mas dá licença, eu vou tomar meu café no copo americano. Tudo bem? Vocês estão servidos? Não. Saúde. Bom. Café. Modestamente eu sei fazer café. Tudo bem? Tá hora da transição da live, a gente relaxa, relaxa um pouco, né? Eu escutei muito isso ultimamente. Relaxa, Conde, que eu tava meio tenso, né? Aí o Léo Atush falava, relaxa, relaxado. Você vai... Eu lembro do Capitão Fábio, do Tropa de Elite, né? Você vai relaxar pra caralho. Encosta essa bunda rachada aí, você vai relaxar. Dá licença. Caras pálidas. Então, voltando, porque o assunto é sério, né? A gente relaxa, mas o assunto é sério. E a gente segue o barco aqui para falar mais um pouco, então, dessa situação. Então, veja, isso vai ser infernal, né? O noticiário amanhã vai ser também dominado por isso. E o governo que já estava em maus lençóis, quer dizer, como é que um governo desse, que tem, inclusive,
uma conexão com o crime mais brutal, hediondo, político, vai querer aprovar algum tipo de reforma? Como é que um governo desse vai querer? É impossível. Impossível. Situação, ela vai ficando extrema para toda a sociedade brasileira. É triste falar disso. É triste falar dessa situação que o Brasil enfrenta. Quer dizer, o Brasil está paralisado. Nem para o bem, nem para o mal. Quer dizer, vai para o mal porque você tem uma herança do Michel Temer, você tem uma herança do PSDB, que se alastrou pelo governo brasileiro todo e que continua vicejando e provocando mortes. Eu falei para o Pedro, esse meu amigo, que faz os poemas, que eu vou trazer para vocês. Quer dizer, o momento para o segmento democrático, em certa medida, é positivo, é bom. Por quê? Porque esse segmento da barbárie, o bolsonarismo, o tucanismo, o temerismo, o MDBismo, eles estão naufragando, eles estão expondo a cara deles, eles estão se desgastando estão se desgastando demais. A esquerda vai voltar com força. Inclusive, eles têm. O próprio bolsonarismo, nesse sentido, talvez seja uma das poucas coisas que eles produzam de realidade, de leitura concreta da realidade. Qual que é a leitura que o bolsonarismo faz, que o Carlos Bolsonaro faz, que o Flávio Bolsonaro faz, os filhinhos lá, o Zezinho, o Guinho, Zezinho, Luizinho, 01, 02, 03, do Bolsonaro? Eles sabem que a esquerda vai voltar. Eles têm medo. Eles querem impedir a volta da esquerda. Eles acabam lutando contra esse evento que está demarcado no futuro para eles, que é a volta, digamos, da civilização. Impossível. Eu fiz um artigo que eu digo que é o retorno da linguagem. Eu sempre me inclino mais a fazer as leituras da cena política social pela lente da linguagem. Então, a civilização, em certa medida, para mim, é a linguagem. Então, é o retorno da civilização, é o retorno da linguagem, porque o bolsonarismo aniquilou a linguagem, o discurso, o debate público-político. Bolsonaro fugiu dos debates, e o bolsonarismo em si não tem nada para propor. É um conjunto de destruição, de decomposição do Estado. Sequer se coloca numa posição, porque eles são fanáticos e messiânicos, se coloca numa posição minimamente do plano do debate público do Congresso, que tem a ver com o discurso científico também. A política tem muito disso também. E o PT tinha muito disso, quer dizer, discutir as questões com humildade. Porque, eventualmente, na coletividade, você vai ter uma outra visão com relação a certos tipos de protocolos. Você tem que aprender o tempo todo com a sociedade, com a coletividade. Vocês percebem? A imprensa tampouco consegue entender isso. Elas não conseguem... O regime de interpretação da imprensa brasileira, do jornalismo brasileiro, ele não dá conta da complexidade que é o PT e da complexidade que é administrar um país como o Brasil. Né? Porque são muitas variáveis. Quando a gente vê o Moro interrogando o Lula, ou o Zé Dirceu, ou algum outro, né? o filho do... Como é que é o nome dele? Que é o verdadeiro dono do sítio de Atibaia, né? Jacobitá, o filho do Jacobitá, esqueci o nome dele agora. Você vê que as pessoas não têm, está oscilando a energia aqui, não tem clareza de como funciona o governo, de como funcionam algumas estruturas do poder público. O próprio juiz, que é oriundo desse direito concurseiro aí que já se falou tanto. Bom, então, deixa eu fechar o assunto Marielle para a gente ir para alguns outros assuntos aqui. Eu acho que um ponto importante desse trauma que mexe com todos nós no Brasil, que é a execução da Marielle Franco e do Anderson Gomes, eu acho que tem um elemento que é uma constatação, tá? Eu estou fazendo aqui, vou fazer um prognóstico. Eu acho que o PSOL ele vai ficar muito forte, né?
Acho que as tragédias, infelizmente ou felizmente, não se trata de uma questão assim parametrizável. Simplesmente é uma constatação. Esses traumas produzem. Fernando Bittar, obrigado, Rita de Cássia Luiz. Outras configurações na cena do seu entorno. E o que está acontecendo com o PSOL nesse momento? A Marielle era do PSOL, todos nós sabemos disso, provoca uma comoção, provoca um apelo muito forte, e eu estou sentindo o PSOL do Rio de Janeiro já é muito forte, ele é mais forte que o PT lá no Rio de Janeiro. Você tem uma questão a respeito do desfile da Mangueira, que tem a ver com uma questão partidária também, que precisa ser escaneada. Eu recebi informações de Alcova sobre isso, e na medida, não posso antecipar, mas na medida do possível eu vou querer fazer uma reflexão sobre isso. Porque o desfile da Mangueira, lindíssimo, merecidíssimo, e teve um bastidor político dentro da Mangueira, evidentemente. Eu disse aqui que a Mangueira não se intimidou com as milícias do Rio de Janeiro, justamente porque ela foi para dentro do tema da Marielle Franco. Mas você vai ter um desdobramento político de tudo isso, né? A Marielle Franco, depois do Lula, talvez seja o político, a política brasileira, que mais está presente. Aquele enunciado Marielle vive, Marielle presente, etc. E a Marielle pode derrubar o governo Bolsonaro. É a Marielle, é a força dela. Uma mulher, não nos esqueçamos também, né? É uma força, é algo muito poderoso, que também ganha, como o próprio Lula, que é uma situação diferente, evidentemente, mas pela ausência, ganha densidade, ganha penetração no imaginário popular, no imaginário político. Então, eu estou prognosticando o seguinte: o PSOL vai se fortalecer muito. Nós teremos aí, e eu acho que isso vai ser muito bom para o Brasil, vai ser muito bom, mas vai ser preciso, dentro de todo esse trauma que tomou conta do Brasil, entender, articular como vai ser o convívio entre duas forças de esquerda, como o PSOL e o PT. Estão entendendo meu raciocínio? Até onde eu sei, a relação do PSOL com o PT, tirando o Rio de Janeiro, porque ali é uma disputa muito mais intensa, mas é positiva, é boa, é franca, é uma relação de respeito. Embora o PSOL tenha nascido de uma dissidência do PT. Certo? Mas o horizonte é esse. Só queria deixar registrado aqui, nem faz muito sentido pensar nisso agora, é quase que uma digressão abusada do Conde, mas o PSOL vai se fortalecer. Porque ele ganha densidade no mundo dos afetos. Com toda essa questão em torno da Marielle Franco. A Marielle deixa um legado para o PSOL, portanto, que vai se tornar maior do que ele jamais sonhou, do que jamais estava ali previsto na sua criação, né? Vai se tornar um partido que vai chegar aos governos e vai ter de lidar com as suas contradições, como o PT teve de lidar, porque também chegou ao poder e teve de mexer em certos lugares, em certos nichos da governança e da administração pública, né? Eu sempre disse que é fácil ser pedra e ser vidraça é difícil. É o que está acontecendo com o Bolsonaro também agora, ainda que com as suas singularidades, né? Com as suas singularidades, porque o Bolsonaro tem essa coisa do Twitter, da fake news e tudo mais, né? Eles são, enfim, é um outro grupo político. Tá oscilando a energia, talvez caia a live. Eu vou avançando aqui, porque está chovendo muito forte. Então, eu quero finalizar o assunto Marielle assim, quer dizer, a gente se lamenta, a gente celebra a Marielle Franco, o anúncio desses executores. Estamos esperando agora o mandante, né? Como esperamos também o mandatário da nação brasileira. Eu queria perpassar mais alguns assuntos
Tem a CPI das milícias, que depois disso acho que vai ser impossível segurar, né? Eu continuo acreditando e continuo colocando com muita força a seguinte questão: quem vai produzir a resposta, ou pelo menos dar o pontapé inicial de uma resposta contra toda essa barbárie que se assolou, que se apoderou do Brasil, é o Congresso, com todas as suas contradições. Porque ali é o vucu-vucu da democracia, né? É o tumulto. Ali é o tumulto. É realmente o lugar do povo, que vai assimilar pressões e vai lidar com pressões de toda sorte, inclusive do mercado financeiro também. Mas o Congresso, é importante a gente ficar de olho, e acho que essa CPI das milícias deve sair. Peguei uma entrevista que a Mônica Bergamo fez com a Fernanda Chaves, que é a jornalista que estava no carro, que foi alvejado de balas, da Marielle Franco, do Anderson Gomes. Ela disse que foi um ano muito difícil, foi um ano doentio. A entrevista dela é comovente. A jornalista Mônica Bergamo fez essa entrevista e... Veja, foi um ano doentio, é uma palavra, é um enunciado muito forte, né? É um ano doentio, é um governo doentio, é um Brasil doentio. O Brasil está doentio. É difícil conviver com tudo que acontece, com o descaso do poder público, com as chuvas de São Paulo, com o desgoverno paulista. Tudo isso nos deixa uma situação fragilizada, mas também com força para lutar. Eu quero dizer também é uma notícia que é relativamente boa, por outras razões que não aquilo que ela expressa na sua superfície. Aparentemente, a Lava Jato desistiu daquela criação do fundo bilionário de 2,5 bilhões de reais, oriundos de um acordo com a Petrobras, para produzir uma ONG e direcionar esse dinheiro para os seus interesses, né? Supostamente para o combate à corrupção, mas que a gente sabe que esse combate à corrupção da Lava Jato é para inglês ver, né? É um combate à corrupção seletivo. E o que eu quero desconstruir dessa informação? É que vale a pena você criticar, insistir, como a blogosfera fez nesse tempo todo, que foi... Eu mesmo participei de várias edições de notícias nesse sentido, de opinião, postei várias coisas em redes sociais, a pressão foi muito grande. Os próceres da Lava Jato perceberam que não ia dar certo, né? Até porque era inconstitucional aquilo, né? Estado paralelo, né? Hoje, o Congresso, né? Eu editei essa matéria hoje pela madrugada, né? O Congresso Nacional já está discutindo a legalidade, a constitucionalidade desse fundo da Lava Jato. Então, ele ia para dentro da Lava Jato. Ou seja, desgaste político. Mais um desgaste político do governo. Tá certo? Então, acho que é por isso que também é interessante. Nós estamos num embate, numa cena conflagrada política social, de comunicação, de informação, de linguagens, de conflagração também de linguagens, e nós fazemos críticas pontuais aqui e ali, genéricas também, o tempo todo nós monitoramos. Eu gosto de monitorar, por exemplo, a produção da informação dentro da própria imprensa progressista. Sou muito crítico com a imprensa progressista, porque eu acho que uma imprensa, que o jornalismo, se ele quiser produzir qualidade, ele precisa ser crítico consigo próprio. É a história da autocrítica, né? Mas isso é muito importante, porque a imprensa tem um pouco essa prepotência, né? A gente vê na imprensa conservadora, né? Tem um pouco essa prepotência de achar que está fazendo jornalismo objetivo, factual, e aí só tem um ombudsman, só que a Paulo Cesarino Costa da Folha de São Paulo, é mais nada. Eles não fazem autocrítica nunca. Então, acho importante a gente fazer autocrítica nesse espaço que é muito melhor, tá certo?
Então, várias vezes critiquei de ficar... Teve um post do meu querido amigo Círio Pocente, linguista, professor da Unicamp, que ele matou a charada, né? Ele matou a charada de uma crítica que a esquerda faz e que eu mesmo cheguei a fazer com relação à cobertura da blogosfera sobre a cena política do Bolsonaro. Quer dizer, você fica falando muito do Bolsonaro, né? E aí você deixa de falar de outras coisas. Na verdade, ele estava falando do Zé de Abreu, né? Era mais ou menos, era uma coisa mais ou menos assim. Tem gente dizendo para a esquerda parar de bombar o Zé de Abreu e se preocupar com o que interessa, que é a pauta Lula livre. Aí ele falou assim, querido, quando a esquerda não souber fazer duas coisas ao mesmo tempo, é melhor desistir. Você veja, essa é a questão. Você não precisa deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Você não precisa deixar de criticar o Bolsonaro, de criticar o tweet dele, de falar do Zé de Abreu como presidente autoproclamado, para trazer a pauta do Lula livre também conectada com tudo isso. Claro que você tem especificidades e protagonismos temáticos. Mas o que o Círio diz é assim, se você chegar numa situação dessa de não poder trazer assuntos simultâneos para sua pauta, é porque não vale mais a pena. Né? Não tem mais condição de articular nada. Nós não podemos querer pouco. Eu vinha dizendo qual que é a estratégia. Em primeiro lugar, não existe um elixir, uma receita milagrosa para combater o bolsonarismo, que afinal o bolsonarismo está morrendo já espontaneamente. Ele tá se debatendo sozinho, ele vai morrer sozinho. A gente não tem que mais ficar preocupado como combater o bolsonarismo, francamente. Francamente, ele já está afundando. Não tem condições mais. Nesse sentido, até esquecer um pouco o bolsonarismo pode ser mais eficiente do que ficar lá, né, alimentando aquele discurso, aquela frustração política, sexual que eles têm. Deixa esses caras que eles vão se auto-extinguirem. Né? O discurso vai se auto-extinguir como está se auto-extinguindo. Mas a questão é que você não precisa focar a sua ação num tipo de protocolo apenas. Você pode fazer várias coisas. Né? A esquerda brasileira, o segmento progressista, civilização brasileira, segmento democrático brasileiro, não pode querer ficar procurando fórmulas mágicas para combater o bolsonarismo, fórmulas mágicas da linguagem para combater o bolsonarismo. Tem que fazer de tudo. Tem que fazer o que sempre fez. Manifestação concreta, de rua, rede social. Tem que ir para o embate, travar o debate político, como o PT sempre fez. Por que o PT vai mudar a sua maneira de fazer política se ele é protagonista da cena política brasileira há 39 anos? Não é uma coisa? Pensem comigo. Há 39 anos, basicamente, o PT ou é segundo lugar ou vence as eleições majoritárias. É o partido político mais popular do Brasil. Já há muito tempo. Ora mais, ora menos, mas sempre muito longe do segundo lugar em distância de liderança nesse sentido. Por que vou mudar a minha maneira de conceber? Você pode fazer mudanças pontuais aqui e ali, mas na estrutura, no DNA, na tua identidade, o que é fazer política, querido? Fazer política é você ir para o debate, basicamente. Não tem mistério. Não tem mistério. Não precisa ficar muito naquela coisa, na ideia do marqueteiro, que inclusive até morreu também, que depois dessa história de WhatsApp, rede social, a figura do marqueteiro se esvaziou muito. Agora é mais um influenciador digital do que um marqueteiro, naqueles termos quase que obsoletos dos anos 90, dos anos 2000, Duda Mendonça, outro baiano lá que é compositor também, foi marqueteiro do Lula. Na verdade, todos eles não chegavam no dedo mindinho do Lula, que ele nem tem, né? Porque quem é comunicador ali mesmo é o Lula. Esses marqueteiros que foram para a campanha do Lula para produzir campanha, na verdade, eles aprenderam, foi fácil, né? Até eu, né?
eu vou lá de marqueteiro para trabalhar com o Lula, é fácil. O cara faz tudo. É um puta apelo popular, é um gênio da comunicação. É botar um estagiário de marqueteiro para trabalhar. Esses caras, na verdade, se fizeram com o Lula, né? Como é que é o nome do João Santana? João Santana. É um cara inteligente, tudo beleza, tal, né? Porque tem que ser também para chegar perto do Lula, não pode ser qualquer um, né? Mas ali, quem domina de uma maneira assombrosa os protocolos de convencimento, persuasão e retórica não é o marqueteiro. O cara conhece o beabá. É aquela coisa que eu digo que eu escrevi num artigo, num outro artigo. Que bom que o Lula não foi um acadêmico. Ia estragar, né? Porque o conhecimento dele é muito mais sofisticado do que esse conhecimento de caixinha. Não estou menosprezando o conhecimento acadêmico, porque uma coisa, outra coisa é outra coisa. Caras como Lula são 1 a cada bilhão no mundo. É muito raro você ter alguém que tenha essa sensibilidade e que não tenha problema de baixa autoestima. Baixa autoestima, tá certo, né? Tá certo, baixa autoestima. Não tem problema. Ele não paga pau pro Fernando Henrique Cardoso, porque o Fernando Henrique Cardoso tem doutorado, pós-doutorado. Não. Tem isso. Até porque quem ganhou mais títulos honoris causa do Brasil só está atrás do Paulo Freire, né? É o Lula. O Lula. Quer dizer, ele tem títulos muito mais importantes e relevantes que o próprio FHC. Pelo que ele fez na vida. Porque esse título honoris causa, a gente fulaniza um pouco, né? Mas os títulos honoris causa, eles são uma expressão muito importante de uma reserva de inteligência da civilização. Porque ele premia, ele concede uma oferenda, uma honra, não necessariamente pela via do estudo formal, mas pela via do legado social. Então, esses títulos que o Lula recebeu no mundo todo são muito importantes, muito relevantes, e eles dizem muito mais. Quer dizer, uma universidade, ela tem é quase que uma honraria para a própria universidade premiar uma figura internacional, uma figura de apelo global, que realizou concretamente, colocou em prática uma ideia que veio da sua cabeça. Tem coisa mais consistente do ponto de vista científico acadêmico que isso? Não tem. Isso também é acadêmico, só que é um outro tipo de acadêmico, de academia. Enfim, não é academia. É usar a inteligência, é o conhecimento, né? É premiar o conhecimento. Então, nesse aspecto, o Lula realmente, enfim, ele está entre os maiores do mundo. Queria só para fechar, eu tinha colocado outros subtemas aqui para a gente comentar, mas a gente já chega no fim da live. Eu já vou me despedindo de vocês. Eu vou deixar esses temas para a próxima live. Então fica esse eixo temático para a gente refletir um pouco hoje, né? Brasil sem mandatário e sem mandante. O que vai ser do Brasil? Como é que nós vamos lidar com essa notícia? Como é que esses executores vão se comportar dentro sob a custódia da justiça? Se eles vão delatar alguém, se eles vão denunciar, se isso vai ser falso, se vai ser plantado, porque a gente sabe que no Brasil, delação é um outro protocolo da corrupção. As pessoas mentem na delação e a justiça costuma aceitar a mentira em delação. E aí? É um mato sem cachorro, né? É um beco sem saída, difícil. Mas não é tanto beco sem saída, não. Não é porque, como eu disse, repito, reitero, eu vou finalizar a live hoje. O bolsonarismo está se esfacelando. O sistema político brasileiro vai ter de se reorganizar. Finalmente chegou o momento. Eu vinha dizendo isso durante todas as eleições. Bolsonaro venceu. Você teve uma série de truncamentos, de atrasos desse processo histórico-político que se insinua, a despeito de todo o escudo que você possa usar de fake news e de anteparos
de postagens e plataformas digitais para fazer diversionismo dentro da cena da informação brasileira, como é o bolsonarismo, como se utiliza o bolsonarismo. Mas o processo está cada vez tá muito forte. Está muito forte. Agora nós temos de ter um pouco de paciência para poder retomar com força aquilo que vai sacramentar o retorno do protagonismo da esquerda democrática dentro do escopo do próprio retorno da linguagem na cena política social brasileira, que é a bandeira Lula livre, né? É uma bandeira que não arrefeceu em nenhum segundo desde o minuto que ele foi preso em Curitiba. A vigília está lá desde esse momento, dando bom dia, boa tarde, boa noite. E nós temos agora de adensar ainda mais essa causa para acelerar o processo de retorno da linguagem da democracia brasileira. Um beijo para todos vocês, muito obrigado e até a próxima live do Conde. Valeu.